E terminando a maternidade, agora conta pra gente essa experiência, as suas experiências que são maravilhosas. De mãe, né? Eu tenho a Manu de 16 anos, né? Nossa, ela já tá com 16. 16. E aí eu tive as crianças quando ela tinha 10 anos. Maravilhosa, Manu. E ela me ajudou pra caramba, né? Porque, eu falo assim, me ajudou em todos os sentidos. Porque, como eu contei aqui no começo, a gente foi pra São Paulo sem saber. Porque, na verdade, quando eu engravidei, eu fiz... eu tinha 39 anos quando eu engravidei. E eu não sabia, a gente não sabia, né? Não sabia o que ia vir, na verdade. Porque quando a gente começou, no finalzinho, com 7 meses mais ou menos, comecei a ter umas complicações. Eu passei muito mal durante a gestação, tudo. E aí... Depois, no final, a gente descobriu que eu ia ter que ir para São Paulo, porque as crianças estavam muito pequenas e ia ter que tirar antes, né? E aí eu fiquei internada um período lá. Aí ela me deu maior força, porque ela falou que em Muzambinho ela ia aos fins de semana com o Rômulo e ficava aqui com a Débora, né? Mais com a Débora. Porque a gente morava na casa da minha mãe nessa época, né? E ela ficava, a Débora continuou lá com ela. Então ela me ajudou pra caramba, porque... Vocês não estavam no condomínio ainda? Não. Não tava, né? Essa época eu tava... a Débora morava com a minha mãe, né? Eu morava no condomínio já, Eu morava com a minha mãe e a Manu ficou lá comigo. É verdade. Aí a Débora ficou a Débora que morava com a minha mãe. E aí, assim, então formaram uma rede aqui, né? Que me ajudou pra caramba. Eu fiquei 40 dias lá. E aí, quando as crianças nasceram prematuras, né? Aí, logo que eu tive... que eu fiquei sabendo da síndrome de Down, quando eles nasceram. Então, assim, foi o susto, né? Tudo foi susto. A minha gravidez foi sempre um susto, né? Susto de ser 2, né? Susto de não saber como eles iam nascer, né? Porque eles nasceram com 34 semanas. Mas, graças a Deus, correu super bem. Eles nasceram super bem. Nasceram pequenininhos, mas não tiveram que... então você ficou sabendo quando eles nasceram. Quando tinha 12 semanas, eu fiz aquele... Sexagem lá? Não, a transcendência local. Aí deu alterada, mas depois a gente fez o morfológico. Então, assim, não tinha nada certo, né? Meio que descartou, assim, a gente não sabia. Mas foi o que o médico falou pra gente. Falou, só quando eu nascer que a gente vai saber. E aí o Vitor não tava crescendo na barriga, né? Ele nasceu com 1,5 kg. E a Alice com 2. Até que pelo período, por CG, mas sei que eles nasceram bem, né? Bem. Mas aí a Manu me deu maior força, porque ela ficava aqui, assim, ela não ficava abalada, sabe? Parecia que ela tava bem. Chegava lá, ficava de boa comigo, a gente alugou um apartamento, ficou lá um tempo, até as crianças terem alta, que eles ficaram na UTI, né? A Alice ficou 20 dias e o Vitor ficou 10. Não, ao contrário. A Alice ficou 10 e o Vitor ficou 20. Aí a Alice saiu, a Daniela e minha mãe foram pra lá, aí elas ficaram mais com a Alice, pra eu poder ficar mais no hospital. Então, assim, sempre tinha rede, né? Tinha a Débora cuidando da Manu aqui, tinha a Daniela cuidando da Alice lá, minha mãe. E a minha sogra foi pra lá também. Então, assim... Nossa, é isso que eu falo, tanto que é importante essa rede de apoio da mulher. O né? Dr. Márcio que falava isso, as crianças de vocês nunca vão ser órfãs, porque sempre se faltar alguma, vai ter 2 ali. Você vê que não sentia tanta falta, né? Porque ficava como se fosse mãe, né? E o que você sentiu, né? Porque todo mundo... pode pensar, eu queria saber de você, assim, a gente não tem uma ideia. O que você sentiu quando ficou sabendo real que eles tinham síndrome de Down? Dá medo? O que dá? Eu acho que dá mais medo. Porque, na verdade, pra mim era muito desconhecido, né? Pra gente era muito desconhecido. Eu não convivia com muitas pessoas que têm. Eu depois comecei a conviver depois, né? Conheci as pessoas, busquei muita gente, tudo. Mas, assim, eu não fiquei abalada, pra te falar a verdade, não. Porque, assim... Eu acho que Deus prepara a gente das coisas, né? Porque o período que eu fiquei em São Paulo foi muito difícil, porque, assim, eu fiquei num lugar que era só gravidez de risco. Então, assim, eu vi muitos casos, assim, muito piores que os meus, né? Que as crianças nasciam com deficiência grave ou nem nasciam. As mães muito doentes. A moça que estava no quarto comigo estava com câncer de mama. Ela teve que interromper a gravidez dela, tirar a criança antes. A criança nem ia nascer prematura, mas tiveram que tirar para ela continuar a fazer o tratamento, porque senão ela ia morrer. Nossa. Então, assim, eu acho que essas coisas vão preparando a gente também, né? Uhum. E aí, quando nasceu, eu falei assim, como eu não conhecia, eu falei, vou ter que ir atrás de muita coisa. Aí procuramos um médico, assim, especialista em São Paulo para poder ir, pra gente conhecer. A gente foi numa palestra, eu e o Rômulo. E foi, na verdade, assim, eu acho que, pra falar a verdade, foi tudo como se eles não tivessem síndrome de Down. Né? Porque tinha que cuidar, a dificuldade foi porque eles eram prematuros, né? Uhum. Muito pequeno, 2. Nossa, cuidar de 2 crianças é complicado. Nossa, né? senhora, eu vi lá em casa, né? Porque nasceram os gêmeos do Theo agora. E eles nasceram prematuros bem... com menos peso tempo, bem menos... Não, o peso bem menor do que os teus. É verdade. Nossa, eles passaram tempo na UTI também.
Nossa, E a dificuldade é essa, né? É muito- A dificuldade de triste. nascer gêmeos e prematuro, né? Então, assim, é complicado. Mas depois foi tudo desenrolando e eu falo, essa filha é igual de qualquer maneira, né? Eu não tive dificuldade de aceitar, né? Porque nem sei, porque eu acho que nem essa palavra nem é essa, né? As pessoas É. que têm dificuldade. Não, e às vezes eu tenho que ficar cancelando as pessoas, ficar cancelando as pessoas. Eu falo, gente, não é assim, né? É. Eu sempre falei, meu Deus do céu, né? Eu já ouvi cada coisa também e as pessoas são despreparadas, né? E assim, por ignorância, às vezes, por não saber, não acho que ninguém faz por maldade, não. Acho que a maioria das coisas que a gente fala é porque por falta de conhecimento, mesmo, né? E assim, a gente muda, né? É por isso que eu acho legal a gente trazer esse tema e falar, porque eu tenho uma história. É a Alice, né? Eu tenho uma história com a Alice, não sei se você lembra. Ela tava, você não tava, tava com vocês no. Ai, gente, como. Um bar de futebol lá, esqueci o nome. Ah, mas No Edinho lá? No, sei. a gente tava lá. E vocês estavam lá e fui. Até tava junto com a Claudinha, tava um monte de gente. E eu cheguei pra Daniela cumprimentar Ramos, vocês. Aí, quando vê, a Alice chegou. Aí eu, oi, ela me abraçou. Aí eu, oi, eu gosto demais de criança. Aí fui, abracei, conversei um pouquinho com ela, depois ela saiu. A hora que eu voltei pra voltar a conversar com vocês estavam assim, hã? Falei assim, o que foi, gente? Ela Disse, ter não, ido. ela nunca fez isso. Na época ela não abraçava, não. Ela não é assim de. Às vezes ela ficava meio assim, mas com você ela foi de uma vez. Foi direto, assim. Ai, foi muito Hoje ela lindo. já tá mais dada, né? Mas no comecinho ela era mais... Na casa do teu avô, ela foi conversar mais comigo. arredia, né?